Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? E aí, estão gostando dos conteúdos? Os vídeos estão ficando legais, estão melhorando? Tô tentando, né, arrumar, corrigir uma coisinha aqui, outra ali, faz parte errar, melhor feito do que perfeito, né? Bom, vou lembrá-los novamente, passar um avião, criança chorando, cachorro latindo, barulho de moto, fazendo aqueles estouros maluco lá, enfim, alguém cantando. Vamos abstrair, vamos deixar, vamos focar aqui no que eu tenho para passar para vocês, tá bom? Hoje o tema, o que que é? Olha lá, se está sem resultados, está sem metas. Bom, então acho que é isso aí. Hoje eu queria passar um pouquinho para vocês. Eu já falei nas redes sociais, né? Eu já falei lá no Instagram, eu fiz uma série, eu chamo de série, uma leva sobre a questão de metas. E eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho mais focado, uma coisinha um pouquinho mais específica, ok? Lá eu tinha um minutinho, né, para poder passar ali brevemente um cenário, uma pequena ideia. Porém, a cada dia que passa, pessoal, eu estou muito mais engajado nas minhas missões aqui. E, obviamente, que eu tenho o objetivo, dentro das minhas metas, eu tenho o objetivo de lançar infoprodutos de acordo com cada meta. E isso eu levarei até vocês, né? Óbvio, vou estar vendendo em valores acessíveis, enfim, mas que você vai conseguir colocar em prática. Eu tenho certeza que você vai conseguir colocar em prática. Bom, vamos falar de meta, vamos começar? Vamos lá. Uma das coisas que eu falei das metas era a questão do planejar, a questão do planejar. Então, quando você tem metas, você precisa fazer planejamentos. Então, vamos lá, você precisa planejar, você precisa fazer, você precisa repetir e você precisa persistir. Só assim você consegue alcançar o objetivo. Tem mais coisas do que isso? Tem. Mas aí é um cenário muito completo, onde isso, nessa mentoria, eu vou conseguir deixar muito mais abrangente para você. Hoje, eu quero aproveitar aqui de 30 a 50 minutos para passar para você algo que, de fato, venha a tirar você de situações que estão fazendo com que a procrastinação não te permita dar o primeiro passo em algo que você quer atingir, algo que você quer alcançar, um resultado que você já vinha há tempos tentando fazer. Como vocês bem sabem, eu sou uma pessoa que emagreci aí mais de 50 quilos em menos de um ano por pura determinação. Eu tive apenas um gatilho, eu já não aguentava mais brincadeiras que eu achava horríveis, péssimas, apesar de ter aceitado durante muito tempo, mas chegou um momento que eu não aguentava mais, chegou num gargalo, num limite, sem contar a minha disposição, né, eu sem disposição, e chegar num dia onde minha filha Letícia, na época então com 4 aninhos, perguntou para mim se eu tinha seios igual a mamãe dela. Na hora, a minha voz embargou, talvez você possa estar aí dando risada, porque é engraçado, não deixa de ser, mas eu estava tão saturado da questão da obesidade que aquilo para mim desceu como a bomba das bombas. Foi o que eu não precisava mais, ou melhor, foi o que eu precisava para fazer com que eu chegasse aqui hoje. Está falando com você 55 quilos mais magro. Ó, o rostinho, ó. Tô me vendo ali, ó. O rostinho está bem mais fininho. Disposição, vontade de ter novos projetos, disposição para namorar, disposição para estar com os filhos brincando, gastando energia. Isso é maravilhoso. Poder subir, sabe? A levantar, abaixar, sabe? Sem fazer aquele esforço, aquela coisa que parecia que estava me matando. Eu tenho vontade de estar com os meus filhos. Na grande maioria das vezes, eles que não têm resistência para aguentar o meu pique. Por quê? Porque eu quero já brincar muito com eles. Né? Então, graças a Deus se inverteu. Então, eu prefiro eu ter excesso de vontade de brincar com eles do que eles terem excesso de vontade de brincar comigo e eu não poder retribuir. Né? Mas, para isso, eu tive que fazer o quê? Metas. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, eu vou falar dentro da questão do meu emagrecimento, mas isso tudo pode ser colocado para quê? Para a questão da espiritualidade. Neste caso do meu emagrecimento, é você com você mesmo. Então, eu refiz o quê? Eu fiz um planejamento para minha alimentação, eu fiz um planejamento para o meu sono, eu fiz um planejamento para os meus exercícios diários, eu fiz um planejamento para as coisas que poderiam somar, então, leitura diária, eu fiz uma situação para prazeres diários, ou seja, desfrutes diários. Todos os dias eu tenho um desfrute. Todos os dias. O que é o desfrute? Lazer. Para você que não sabe, lazer. Todos os dias sem lazer, Adriano? Todos os dias eu tenho um lazer. Eu não me permito não ter um lazer todos os dias. Todos os dias eu tenho um lazer. Todos os dias eu faço algo que eu gosto de fazer. Na vida, até o pastor Cláudio Duarte fala, né, que
Quando você faz o que você quer, na verdade você está refém de você mesmo. Quando você faz o que precisa ser feito, é isso que faz você chegar no lugar onde você está, para o bem e para o mal. Ah, mas se eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quero. Não, você não faz o que você quer. Você acha que faz o que você quer. Você se torna uma pessoa prepotente, você se torna uma pessoa ignorante, com soberba e acha que sabe mais do que os outros e que está acima dos outros. Você acha que o seu tempo é o seu tempo, que o seu dinheiro determina a ação das pessoas e não é assim que funciona. Na verdade, são as suas atitudes que determinarão se o seu tempo e dinheiro poderão sim comandar pessoas de forma ordeira, de forma ética e com uma moralidade, se é que eu posso dizer assim, vamos dizer assim, de educação. Vamos ter educação quando nós temos algo a mais do que outros, e isto pode ser um decisor para fazer com que aquela pessoa trabalhe para você. Se ela vai trabalhar para você, ela está cedendo o tempo dela. Se ela está cedendo o tempo dela, ela está cedendo a vida dela. Se ela cede a vida dela, é algo muito grandioso para você jogar na cara dela que o seu tempo, que o seu dinheiro é muito maior e que você decide as coisas. Não é assim que funciona. Quando você tem metas, você faz com que as pessoas participem dos seus sonhos. Você faz com que pessoas ajudem a você a construir os seus sonhos. Muitas pessoas não querem construir os próprios sonhos. Elas se abstêm disso. Para elas valem o quê? A palavrinha chamada estabilidade. E é uma palavrinha que enterra pessoas muito novas até elas falecerem. Por muitos anos eu ouvi alguns amigos, alguns parentes, pessoas próximas dizerem que você precisa procurar a estabilidade, procurar a estabilidade. Claro que para cada momento, para cada período, nós entenderemos que a palavra ela vai ter um peso, ela vai ter um teor, ela vai ter um enquadramento, ela vai ter um posicionamento. Hoje, quando se fala em você ter estabilidade, a estabilidade ela não consegue estar dentro de metas, ela não consegue estar dentro de um planejamento. Estar estável é estar mediano. Você está estável, você está ali. Um paciente, quando está estável, ele está o quê? Ele está controlado. Então, você está controlado. Você está controlado se você quer ficar estável. Eu acredito que a gente tem que estar sempre em movimento. Sempre um probleminha ajuda, sim, a gente se mexer mais. Sempre uma situação negativa, uma situação adversa, nos ajuda a darmos um próximo passo. E é aí que você começa a ter escolhas, é aí que você começa a ter desejos, é aí que você começa a ter sonhos, é aí que você começa a ter objetivos. Não adianta você ter sonhos que serão sonhos. O sonho, ele nunca vai ser realizado, ele é um sonho. Ele é um sonho. E digo mais, quando você tem um sonho e você o realiza, para muitos, a realização determina o fim. Ele alcançou o que queria. E isso, no meu modo de ver, é muito triste. É muito triste. A pessoa que atinge, que diz que atingiu tudo que precisava atingir, que realizou tudo que precisava realizar, ela é uma pessoa que ela não precisa mais continuar vivendo, ela pode morrer. Acabou. Ela atingiu seus sonhos. Como você está em vida e atingiu todos os seus sonhos? Como? A palavra sonho, ela é algo, eu diria que, para mim, ela tem que ser atingível e não atingível. Você tem que ter algo em que você queira, vamos falar de bens materiais, eu quero ter uma Ferrari. Bacana. Quando você tiver Ferrari, você vai querer ter o quê? Uma Lamborghini? Tem um próximo sonho? Ah, legal. Então você tem aí querendo pegar uma Lamborghini. Ah, você quer ter a sua casa própria. Bacana. Quando você tiver a sua casa própria, você vai querer fazer o quê? Ah, eu vou querer ter a minha casa maravilhosa. Opa, é um próximo sonho. Ah, eu vou querer ter meu carro. Ah, eu vou querer ter uma casa na praia. Eu vou querer ter um sítio. Ah, eu vou querer viver de renda. Então você vai procurar sonhos. Só que quando a palavra sonhos ela fica no contexto de sonho, significa inatingível. Você precisa ter em mente a questão de que o sonho ele precisa ser é, palpável, ele precisa se materializar e aí ele deixa de ser sonho. Então, o nome que nós damos para isso é objetivos, realização de objetivos. E para realizar objetivos, você precisa de metas. Pequenas metas levam a grandes resultados. Pode até não levar a grandes resultados, mas levam a resultados. E aí uma questão
sua, né, entre você com você mesmo, de entender, é um grande resultado? Não é um grande resultado? Como você vai interpretar isso? Bom, eu passei para vocês, exatamente no dia 16 de abril, uma postagem falando sobre metas. Né? Fiz um áudio e falei lá, fiz uma postagem de metas, onde eu desenhei, escrevi metas, fiz uma escadinha bem bacana. E ali eu coloquei degraus, onde esses degraus tinham planejar, fazer, repetir, persistir e objetivo. Eu diria que são maneiras, essas 4 maneiras, elas são, ou melhor, 5, né, com o objetivo 5, são maneiras coerentes e muito rápidas de você absorver o que seriam as metas. Cada meta requer um tipo de colocação. Eu coloquei planejar, fazer, repetir e persistir por serem coisas muito rápidas, por serem coisas de fácil entendimento. Mas ela pode ser mais complexa. Por quê? Porque às vezes o que você precisa realizar é algo que requer metas com maiores escalas, com maiores números de ações. Então aqui, eu diria que são metas pequenas, palpáveis, para você atingir pequenos objetivos. Até dá para atingir grandes objetivos. Se você for uma pessoa sensata, que não gosta de deixar as coisas muito complexas, essas 4 elas resolvem a sua vida. Se você for uma pessoa muito objetiva, direta ao ponto, sem muita milonga, sabe, sem muito ficar ali maquiando as coisas, sabe, ou querendo colocar informação demais e nem rever essas informações, elas não fazendo sentido no final. Se você for uma pessoa objetiva, essas 4 aqui resolvem para chegar no objetivo. Então vamos falar de planejar. O planejamento. Como nós podemos planejar? O planejamento ele vai fazer com que você crie um plano de ação. Já ouviu aquela frase, quem tem plano de partida tem plano de chegada? Então, o planejamento, ele dirá para você o quê? Olha, vamos lá, vamos pegar o objetivo qual que é. Vamos colocar um objetivo aqui, por exemplo. Bom, o objetivo aqui é comprar uma casa própria. Bacana, legal. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 30 anos. Bacana, bacana. Eu quero comprar uma casa. Para que você quer? Ah, eu quero morar sozinho. Ah, eu quero me casar. Bom, se você for ter este plano sozinho, é um planejamento. As metas são diferentes se você for se casar, porque você tem o cônjuge do lado, a pessoa que está junto com você nessa jornada. Quando você está sozinho, depende única e exclusivamente de você, caso você não tenha a ajuda do papai e da mamãezinha. Então, se você não tem a ajuda do papai e da mamãezinha, você vai fazer sozinho. E fazendo sozinho requer regras que sejam de fato realizadas. O planejamento ele vai consistir, por exemplo, de quê? Quanto você ganha, quanto você tem de custo, quanto te sobra e o que é de fato importante para você. Então você vai ter o quê? O seu custo de vida e o quanto sobra. Neste sobrar é aonde você vai determinar uma quantia para guardar para você poder ter a sua casa. Essa casa pode ser de aluguel, pode ser uma casa própria. Se for na questão de aluguel, vai muito da região onde você pode morar, vai muito da casa que você pode ter, vai muito do seu salário, vai muito do seu prolabore, para quem é empresário. Então, não adianta você também ganhar um salário mínimo e você vai querer morar num bairro melhor do que você pode pagar. Não adianta, você tem que começar de baixo. Então, se você ganha um salário mínimo, você precisa ver. Se você mora com seus pais, dá para ficar com eles ainda? Não é mais fácil você guardar uma grana, essa grana você conseguir de alguma maneira diversificá-la com amigos que entendem de finanças e ela ir aumentando e crescendo também sozinha ao tempo que você mensalmente vem lá fazendo seus aportes para ela crescer? Então, tudo depende muito do que você vai fazer, o que você tem na mão. Vou dar um exemplo rápido. Vamos supor que você é uma pessoa que ganha relativamente, sei lá, os seus 3 mil reais e quer morar sozinho. Bom, primeiro ponto de todos, você vai ter que estar disposto a abrir mão de coisas. O planejamento requer abrir mão de situações. Você vai ter que abrir mão de um pouquinho de coisas de cada pilar da sua vida. Vamos falar dos meus pilares, 7 pilares. Está falando de você com Deus, ou melhor, Deus com você com você mesmo, você com a família, você com a carreira, você com as finanças, com os negócios e com o lazer. Para esses 7 pilares, você vai precisar da questão financeira. Mas para Deus também? Ué, por que não?
Você pode fazer doações, você pode se ajudar na espiritualidade, às vezes a sua igreja, às vezes aquela crença que você acredita tem lá, mantém uma ONG que você ajuda, então você pode ajudar um pouco menos ali, você pode gastar um pouco menos em você com você mesmo, seja na questão da alimentação, você mudar alguma coisa de alimentação, você mudar alguma rotina, alguma coisa que você gasta mensalmente, na qual ela não te dá uma evolução para um próximo nível, né? Você de repente vai na academia, mas você não, você paga por 7 dias, mas você vai 3. Você tem que rever esse plano aí, né? Eu tô indo de quarta a sábado no barzinho, comendo pizza, comendo japonês. Vai ter que rever seu plano. Eu tô sempre ali muito envolvido com a minha família e puxa os gastos com a família. Você vai ter que rever os gastos com a família. Vai ter que entrar numa nova linha. Mas o meu trabalho, eu tenho um custo. Enfim, você vai ter que ver os custos da sua casa. Não, eu sou sozinho. Beleza, você vai ter que ver tudo isso modo sozinho. Minhas finanças, você vai ter que ver as finanças. Os negócios, vai ter que ver o lazer, você vai ter que ver todos os seus pilares. No caso dos meus 7. Então, por exemplo, você mora sozinho, ganha R$ 3.000, por exemplo, e você gostaria de ter a sua casa própria. Você vai ter que ter um trabalhinho aí. Por quê? Ter a casa própria, ela vai ter que fazer com que metas aconteçam em vários nichos da sua vida. Então você vai ter que ter metas espirituais para te deixar forte, compenetrado diariamente em cima do seu propósito. Estar espiritualizado em momentos de planejamento para conquistas de bens materiais ou mesmo para situações de conquistas emocionais, questões internas, questões psicológicas, requer uma espiritualidade muito aguçada. Não tem como, você precisa ter uma espiritualidade aguçada. Vamos para o ponto 2, você com você mesmo. Então, quais as metas para você poder ter para você com você mesmo? Você vai ter que aí achar um novo sentido para os seus gastos com alimentação, mantendo uma alimentação equilibrada, mas talvez diminuindo em número de produtos, talvez diminuindo em alguns exageros, né, em algum tipo de produto com uma qualidade X, talvez trazer com uma qualidade intermediária. Enfim, você vai ter que diminuir custos. Aí você passa para o lado da família. No caso, se você mora sozinho, você não tem mulher, não tem filho, não tem namorado. Ou se tem namorada ou tem namorado, você vai ter que saber dividir, né, colocar essa pessoa dentro do planejamento para ela também ajudar a respeitar o processo ao qual você está e onde você quer chegar. Para isso, ela vai ter que estar dentro do seu planejamento. Ou essa pessoa vai ter que estar no seu planejamento e você vai ter que, de alguma maneira, ajudá-la a ela te ajudar. É isso que vai acontecer. Aí você vai ter lá a questão das finanças, você vai ter que descobrir uma nova fórmula ali para você cortar os seus gastos, maiores gastos, com coisas que não são necessárias, que você gasta, que dinheiro, uma coisa fica ali saindo todo mês e é um lugar que poderia estar entrando e ele está saindo. Mas é R$ 10, não interessa. R$ 10, se você colocá-lo para poupar, em algum momento ele vai virar R$ 10,01. Você já está ganhando. Claro que isso numa escala maior, em situações escaláveis, os R$ 10 se tornam 20, que se tornam 30, que se tornam 40 e assim vai. Se você tratar isso para R$ 10.000, vai se tornar R$ 10.000 e R$ 200, R$ 10.000 e R$ 70. Perdão, R$ 10.070, R$ 10.200, R$ 10.300, R$ 1.500. Vai ter um acúmulo em cima de juros que você vai sair ganhando dependendo daquele investimento que você fizer, falando aí na questão de investimentos, na questão de finanças. Negócio, de repente você tem uma coisa que você quer investir, você quer de repente comprar um carro e esse carro você vai conseguir comprar por um bom preço e vendê-lo por um preço melhor. Você está fazendo o quê? Você está fazendo o seu dinheiro crescer, você está fazendo um planejamento para isso. Eu quero ter lazer. Bom, você vai diminuir o seu lazer porque você quer ter a sua casa própria, você mora de aluguel hoje. Ou você não mora de aluguel, você está morando com os seus pais, você quer ter o seu canto. Puxa, mas aí eu preciso ter um cantinho, eu não vou poder comprar uma casa hoje. Então vamos pensar no planejamento para você entrar num aluguel. Mas você vai ter que dar uma olhada em todos os seus 7 pilares para fazer com que eles correspondam às expectativas que você queira para atingir o objetivo máximo, que é ter o seu canto de aluguel. Então não adianta nada você querer estipular planos que você vai sabotá-los. Você precisa ter planos que vai fazer com que esses planos tragam para você conforto, tranquilidade, de fato, um certo ar de segurança para a realização do mesmo. Então você tem que ter uma margem, tem que deixar uma margem sempre. Viver não é fácil. Viver não é fácil. Nós complicamos. É a forma de aplicação que faz a diferença.
Muitas pessoas crescem muito rápido, outras crescem devagar e outras não crescem. Outras, até mesmo que não queiram, crescem sozinhas automaticamente. Por quê? Porque é um transbordo de ações maciças, ações que de fato têm começo, meio e fim, retorno, que a pessoa ela cresce, mesmo que ela não queira, ela cresce. Não tem como não, ela cresce. Bom, aonde o planejamento vai nos levar? Deixa eu aqui que o celular apagou. Aonde o planejamento vai nos levar? O planejamento, você pode colocar quantos itens você quiser no seu planejamento. Aqui eu fiz um planejamento de fazer, repetir e persistir. Então, o que nós podemos fazer em planejar? O objetivo é morar no seu canto, de aluguel. De aluguel é uma forma, ter o seu canto comprado daqui a alguns anos é outra. Então, são mais contas, são mais cálculos, vai depender do seu emprego, você vai ter que rever aí o emprego que você está, enfim, tudo requer estratégia, tudo requer ação. E toda ação tem a sua reação, positiva e negativa. De alguma maneira você precisa estar pelo menos semi-preparado. Repito, semi-preparado, ou seja, contar com cenários de risco, com probabilidades negativas que possam vir ao seu encontro de uma forma que você não queria. Então, tudo isso tem que estar no seu radar, de alguma maneira. Por quê? Caso algo, se você conseguiu pensar no maior número de probabilidades de que poderiam dar erradas e isso está no seu radar, e aparece uma que não estava, ok, você estava preparado de qualquer forma, você se preparou. O que tiver que acontecer, pelo menos aquilo que você estava preparado, o que veio, foi algo que não estava no plano, foi algo muito adverso. Então, você não precisa se sentir culpado. Você vai tentar agora ali, a partir desse momento, reagir ao que está acontecendo contra você, porque era uma coisa que não estava no seu plano, você não contava com essa possibilidade. Seja ela natural, seja ela física, seja ela sentimental, não interessa. Então, a questão é você estar preparado dentro do seu planejamento para os cenários que vão contra você. Você pode pensar em quê, por exemplo? Bom, é janeiro, vou começar agora, ou melhor ainda, não vamos começar em janeiro, nada, a gente começa agora, maio. Então, estamos em maio, a gente está, você vai ver o quê? O clima que nós estamos hoje. O clima? Sim, o clima. Às vezes você é uma pessoa que está querendo emagrecer, vai chegar o inverno agora, você é uma pessoa fraca. Você acha que uma pessoa que não está com a mente trabalhada vai querer acordar cedo para malhar? Ou vai querer malhar de noite, que está aquele frio, aquela garoazinha? Não vai. Então você precisa ter planos para quê? Primeiro, arrumar isso aqui. Então, o clima é importante. Primavera, verão, outono e inverno. As pessoas não pensam nisso. As pessoas mais preparadas pensam em tudo. Essa é a grande verdade. Então, você vai planejar o quê? Dá uma olhada no clima que você está vivendo. Primavera, verão, outono e inverno. Beleza? Ah, neste momento aqui nós estamos no outono, né? Primavera, verão, outono, é isso mesmo. Outono, vamos entrar no inverno agora. Então, pense comigo. Para você que quer morar sozinho, a questão da primavera, verão, outono e inverno vai influenciar alguma coisa? Olha, para o objetivo não, mas dentro do meu trabalho sim. Ah, então de repente você é uma pessoa que vende sorvete. Você vai ter que contar que talvez seja um período de de queda nas vendas. Você não vai poder contar no seu planejamento com recursos a mais que vão te beneficiar. Não, você vai ter que saber que agora é o momento, dentro do seu planejamento, é o momento em que você não tem muitos recursos, você aqui tem que se controlar um pouquinho mais. E você vai entender que no verão vai ser onde você vai ter muito recurso, você não vai poder ficar ali espantado, maravilhado, ah, não tem, está sobrando. Não, não, você vai aproveitar para captar mais, você vai continuar tomando sua cervejinha, vai continuar fazendo suas saídas, passear, namorar, brincar, de boa, tranquilo. A questão é, você vai ter que sempre direcionar a sua maior reserva para aquilo que pode te manter em um caso de uma guerra, vamos pensar assim, ou seja, de caso de um efeito contrário, um efeito no qual você não está esperando, ou seja, vacas magras, tempos difíceis. Você precisa ter as reservas de emergência. Então, no momento da alta, no momento do grande ganho, é onde você pega e você destina a maior parte do que você tem para segurar o quê? A sua gordura. Para segurar, neste caso, a gordura é necessária. É necessário. Mas para você ter uma gordura financeira, você ter uma reserva financeira. Porque, por exemplo, se você passar 2 meses aí, 3 meses de baixa renda, porque você, por exemplo, vende sorvete, você vende bebida gelada, sei lá, por exemplo, você vende açaí, de repente no inverno não é um momento que você vai vender mais isso. Ou você vai ter que criar uma nova fonte de renda, sei lá, você vai vender, você vende açaí, você vai começar a vender sopa junto com açaí.
Você vai ter lá a pessoa que mesmo no inverno come o açaí, mas que baixa drasticamente, e você vai criar ali uma nova possibilidade para pessoas que no inverno adoram uma sopa ou um prato quente, que ele vai suprir a falta do açaí naquele momento. Então, estou dando um exemplo aqui muito esdrúxulo para a gente poder cumprir com a meta. Mas você quer morar o quê? Você quer morar de aluguel. Então, poxa vida, você está construindo uma situação que gradativamente você está pensando em vários planos. A minha ideia aqui não é fazer você conseguir morar de aluguel. A minha ideia aqui é poder te dar caminhos, te dar planejamentos, pensar em risco, pensar em segurança, pensar em reserva de emergência. Então, quando a gente fala de planejar, é você ter um cenário muito completo da trajetória a qual você quer fazer. Exemplo, olha só coisa muito boba, talvez, né? Alguém aqui conhece aquele Animalia? Animalia é um parque, é um zoológico maravilhoso, se eu não me engano, é dos mesmos donos do Aquário aí de São Paulo. E eles fizeram lá em Cotia, é um lugar espetacular. Olha, para quem já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, lá na Disney, né, Universal, ou Universal, né? Para quem já teve a possibilidade de ir para lá, vai constatar que o Animalia ele está muito próximo dos parques ali, padrão internacional, literalmente animal. E o que acontece? O planejamento do parque foi para que o parque tivesse receita diariamente. Como? Pensando no clima. Pois é. O parque consegue receber pessoas no inverno e no verão, com chuva e com tempo seco. Sabe por quê? Porque todo caminho a ser percorrido, ele tem uma cobertura, ele tem um teto. Se chover, você está coberto. Se tiver frio, de alguma maneira, vai te proteger daquela garoazinha, mas no máximo vai pôr uma blusa. Tá calor? Não tem problema, as laterais são todas arejadas. Então, você vai ter lá pontos para você poder comprar as coisas, para poder beber, se hidratar e por aí vai. Então, você tem ali um caminho que te protege, que você não fica, por exemplo, você vai no Zoológico de São Paulo, não falando mal, mas é uma outra proposta, uma proposta mais antiga. Então, se você for num dia de chuva, muitas pessoas repensam de ir no dia de chuva para o Zoológico de São Paulo. Mas as pessoas que ainda não sabem do Animalia, para você ir no Animalia é super tranquilo. Por quê? Porque o caminho todo é coberto, faça chuva, faça sol. Primavera, verão, outono, inverno. O máximo é se preocupar com o inverno, de frio. Tirando isso, você vai conseguir ver todos os animais tranquilamente, por essa estratégia ser uma estratégia para não espantar o público até mesmo no inverno, ou até mesmo em tempos de chuva. Então, o planejamento feito é para que você tenha um acesso muito próximo dos animais, você vai ter um planejamento onde você vê todos os animais muito bem cuidados, então você vai, você fica feliz de entrar e ir embora. Claro, ninguém quer ver os animais presos, mas você vê um zelo, você vê um cuidado com aqueles animais, você vê um cuidado com o espaço, com o ambiente, você vê uma uniformização, uma sinalização, um cuidado com o zelo em toda a arquitetura onde você passa, né? Você vê o zelo do cuidado à limpeza, à higiene, a uniformização dos funcionários, a gentileza, a educação. Você vê os animais, de fato, dentro de um ambiente muito bem pensado para eles. Eles estão ativos o tempo inteiro. É muito gostoso de ver. Claro, devemos fazer as devidas ressalvas, mas eu estou falando aqui de planejamento, ou seja, planejamento é algo que, até mesmo para um parque, requer. Não tem como. Então, para você que está querendo alugar um apartamento, esteja sozinho, esteja noivo, ou você quer comprar uma casa, seja sozinho, seja noivo, requer um planejamento que você vai sim ter que pensar o quê? No ambiente, no clima. Primavera, verão, outono, inverno. Se é tempo de chuva, se não é tempo de chuva. Outra coisa, você vai ter que pensar na sazonalidade do produto ao qual você trabalha. O quanto isso pode te dar de maior bônus se você for funcionário, de maior comissionamento se você for funcionário. Se você é dono, qual a época do ano que você mais vai conseguir tirar, né, para você algo em cima dos lucros que você tem dos seus produtos. Então você vai ter que ter uma sazonalidade para saber o período que você vai ganhar mais, que é onde você vai poder dar mais receita para adiantar esse processo. Então, o planejamento trará a você o quê? Plano de partida, plano de chegada. Vamos para o próximo nível? Bom, o próximo nível a gente tem aqui fazer. O fazer está aí, só que só não faz quem não quer. E a maioria das pessoas, quando começam a fazer o plano, já se desanimam. Por quê? Elas notam que o plano, ele ou a pessoa fez um plano gigantesco, então para ela cumprir é demorado, ou ela é uma pessoa muito complexa, então ela coloca muito ponto negativo, não vai dar certo, ela já sai, já desanimada, ela não sai acreditando que vai dar certo. A questão é,
O fazer depende do que você vai, a proposta que você tem para o plano. As suas metas serão alcançáveis de acordo com o plano de partida para o plano de chegada. Nesse processo, nesse trajeto, é onde faz total diferença o fazer. Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu queira também morar, sou solteiro, por exemplo, e queira morar de aluguel. Bacana, moro com os meus pais. Ah, legal, moro com os meus pais, quero sair, quero morar com aluguel. Bacana. Vamos supor que eu trabalhe na indústria, eu tenho uma empresa, e você seja funcionário também na indústria. As realidades são diferentes. O meu plano pode ser menor do que o seu para alcançar, ou pode ser maior que o seu. Tudo depende de como é a sua personalidade. Às vezes, a sua personalidade é muito conservadora, você é uma pessoa que quer muita segurança em cada processo, em cada linha do seu planejamento. Ou seja, as suas metas podem ser muito complexas. Às vezes, você é uma pessoa que já arrisca mais, as suas metas são menores, são mais objetivas, e você entende que você vai galgando de maneiras mais rápidas, porém mais sólidas e mais perceptíveis. Depende do seu perfil. Qual a forma que você se comunica com o universo, com o meio que você trabalha, com o meio que você se relaciona com o seu meio social? Você é uma pessoa mais calada, você é uma pessoa mais comunicativa? Tudo isso vai influenciar no seu plano de partida, no seu plano de chegada. Tudo isso vai influenciar nas suas metas. Não tem como não influenciar. O que você é faz total diferença para aquilo que você quer ter, para aquilo que você deseja se tornar, aquilo que você precisa alcançar. Não adianta. Ah, eu quero o meu planejamento, é um planejamento, as minhas metas são para daqui 2 anos eu poder ir morar nos Estados Unidos. Gente, para se planejar a partir de agora, você vai ter que fazer o quê? Olha, vai ter que ver as principais escolas, as principais passagens. Talvez passagem seja a última das coisas a se ver, mas as instalações onde você pretende ficar, o que você pretende fazer, como, se alguém vai te bancar, se você vai se bancar, se você vai ter um trabalho extra, como que vai ser o seu visto, qual que é o seu plano para poder ficar lá, para morar lá, para se casar lá. Você pretende estar, você namora, a pessoa vai com você, qual que é o plano que você tem para você poder morar fora, morar nos Estados Unidos, na Europa, seja lá na Ásia, onde você quiser, na Oceania, não interessa, a questão é o planejamento de quem é dono é um, planejamento de quem é funcionário é outro. E não quer dizer que o dono seja mais fácil que o funcionário, porque às vezes o funcionário ele tem algumas coisas que o dono não tem, que acaba sendo um pouco mais simples para o funcionário conseguir que o próprio dono. Todo tipo de gente tem situações diferentes. O rico pode ser muito mais difícil para ele atingir alguma meta do que para o pobre. Pode, não estou dizendo que seja, mas pode. E às vezes o pobre consegue metas melhores, consegue planejamentos melhores do que o rico, porque às vezes o rico tem tanta coisa para resolver que ele decide não fazer, não ir. Porque ele tem muitos processos a serem eliminados para ele poder dar um passo. E às vezes quem não tem tanto acaba se tornando simples, mas aí falta recurso. Então é aí que vem a grande estratégia do que você tem, do que você é, de onde você está, de onde você quer chegar. Então o fazer depende de como você é, de como você se porta, qual é o seu perfil de pessoa. O que é que você tem na mão hoje na questão trabalho? O que você planeja no seu trabalho para daqui 6 meses, até chegar ao final do ano, por exemplo? 7 meses, né? Estamos no mês 5. O que é que você pensa? O que é que você acredita que possa, de fato, te levar para o próximo nível para você morar fora do Brasil daqui 2 anos? Então você vai ter que, sei lá, juntar uma grana, você vai ter que começar a se desfazer de coisas aqui, você vai ter que começar a diminuir o número de saída, o número de comprar roupas, você vai ter que começar a pensar em o quê? Sim, vai ter que pensar no objetivo de morar, sei lá, em Orlando. Ah, você vai trabalhar nos parques, você vai trabalhar em restaurantes. Qual que é o seu objetivo? Não é só sair daqui para chegar lá, é o que fazer lá e para onde ir, do ponto A ao ponto B lá, do ponto B ao ponto C lá, do ponto C ao ponto D até chegar no Z e por aí vai. Então, o planejamento na parte uh, planejar ele é muito forte, mas na questão fazer é aonde de fato você põe a mão na massa. É aonde de fato você está aplicando o que de fato precisa, que se chama ação, fazer, pôr a mão na massa. Quando você está na meta fazer, o fazer é cumprir com o planejamento. O fazer é cumprir com o planejamento. Ou seja, não dá para titubear. Você tem que chegar no final do seu dia
no final da sua semana, no final do seu mês e ticar que você conseguiu cumprir com todas as metas para alcançar aquele resultado. É como foi o meu processo de emagrecimento. Eu sabia que eu conseguiria. Como? Eu não sei. Eu sei que diariamente eu tinha que vencer no meu planejamento diário. Diariamente eu tinha que manter o quê? Os meus 10 minutos de caminhada iniciais, do dia 24 de março de 23 até o último dia útil do mês de abril de 23. Quando veio o mês de maio, eu aumentei para 20 minutos por dia a minha caminhada. Quando veio o mês de junho, eu aumentei para 30 dias. Julho, 40. Agosto, foi aumentando para 50. Setembro, 1 hora de caminhada diária. Mas quando eu cheguei em 1 hora, significa que eu passei pelas metas de 10, 20, 30, 40. O meu corpo já estava aceitando fazer esse tempo de exercício, de atividade. Então é a mesma coisa. Você quer morar fora, você quer ter um apartamento, quer comprar um carro. Você vai ter que fazer um planejamento dentro das suas metas que de fato você consiga aplicar o módulo 2, que é o quê? Fazer, aplicar, acionar, pôr a mão na massa, sair da inércia e pá, vou engatar a primeira. Vamos lá. A partir do momento que você começa a fazer, vem uma situação muito importante, que é onde as pessoas geralmente desistem. Elas até planejam, elas até fazem, iniciam, mas na primeira dor de barriga, na primeira situação, na primeira desilusão amorosa, na primeira situação negativa no trabalho, na primeira situação de uma briga de família, na primeira situação de saúde, tudo isso acaba aonde? No momento em que você precisa fazer a repetição. Ou seja, diariamente você tem que cumprir o planejamento e fazer, cumprir o planejamento e fazer. Isso requer repetição. Eu dei uma palestra recentemente e nessa palestra eu uso uma situação do Usain Bolt, sabe? Acho que todo mundo sabe quem que é, né? É aquele atleta que corre muito rápido, é impressionante, eu acho ele fantástico. E ele treinou 4 anos para resolver a vida dele em segundos. 4 anos ele treinou para, em segundos, ele resolver ser o homem mais rápido do mundo, de todos os tempos. Então, o repetir é isso, é você se dedicar por, imagina no caso dele, campeão mundial, campeão intercontinental, campeão olímpico. Então imaginem 4 anos treinando para ele entrar em cena e em segundos ele resolver quem é o homem mais veloz do mundo. E detalhe, tá? Para os 50 metros, para o revezamento, que é aquele de tem 4 atletas que começam correndo, eles vão pegando um bastão, né? Vão trocando e dá aquele sprint, cada um vai correndo mais rápido do que o outro. Então, tem o que? O cara que é o principal, o principal não digo, mas o que dá a explosão, que é aquele da largada. Aí tem um que ele já ele é um que dá continuidade. Tem 2 para continuidade. E tem o 3, o quarto, geralmente ele é por sprint. É o cara rápido, o cara mais velocista de todos. É o cara que ele vai para a explosão final. Ele joga toda a energia dele, que no caso é o Usain Bolt. E eles ganharam lá também. Imaginem, imaginem. Assim foi com o Dream Team americano de basquete, nos tempos de Michael Jordan, Scott Pippen e tantos outros que ali passaram, Karl Malone, né? Larry Bird. Se a gente pegar ali o Brasil, que ganhou Copa seguida lá, gente, tem de tudo. Tem de tudo, para todas as áreas do esporte, para todas as áreas das finanças, do mundo empresarial. Tem de tudo, tem de tudo, mas a repetição é o que faz com que nós sejamos bons no que somos. É a repetição que faz o homem que está lá precisando ganhar peso, ganhar músculo. É a repetição que faz com que a pessoa que está precisando perder peso ganhe mais massa muscular e diminua a sua gordura visceral. É a repetição que faz a criança ter a letra gradativamente, dentro dos níveis de classe que ela vai subindo, ela vai melhorando a letra dela, até ter uma letra aí na fase adulta.
É a questão da repetição do estudo da matemática em vários níveis que faz com que você vá ser bom em exatas, ou você vai ser bom em humanas, ou você vai ser bom em ciências. É a repetição daquela determinada ação. É a repetição de chutar pênalti que vai te fazer um excelente cobrador de pênalti, cobrador de falta. É a repetição do arremesso das cestas que você vai ter aí. O Michael Jordan acabava os treinos e ele ficava ali por 1 hora fazendo vários arremessos. O Rogério Ceni ficava depois dos treinos, todo mundo ia embora, ele deixava as luzes acesas, pedia para um gandula ficar lá com ele colocava a barreira de madeira e ele ficava cobrando falta. E o gandula ficava pegando e pedia para o goleiro reserva ficar lá. Quem determinou este planejamento para essas pequenas metas? A pessoa. Então, enquanto os outros estavam indo embora, ele estava lá. Ele estava sacrificando família, ele estava sacrificando descanso, mas ele queria ser o melhor, ele queria atingir o objetivo dele. E ele conseguiu. O maior cobrador, o maior goleiro cobrador de falta e pênalti de todos os tempos. Não tem ninguém melhor que o Rogério Ceni. Michael Jordan, né? Hoje nós temos lá esqueci o nome dele, mas tem um rapaz aí do basquete que na cesta de 3 lá ele é absurdo. É o Curry lá, né? Stephen Curry, alguma coisa assim. O cara faz cesta de 3 de antes do meio da quadra. O cara é absurdo. Mas isso o que é? Isso é treino. Ah, ele quer saber. Não, ele é bom mesmo no que ele faz. Devemos ter muitos bombeiros aí que são muito bons o quê? Em mergulhos de resgate, em rio turvo. Imagina, quantos paraquedistas não fazem coisas assim absurdas que você nem imaginava. Ou seja, o planejamento faz com que você tenha o quê? Que fazer algo. O fazer, dar ação, faz com que você tenha que ter o quê? A repetição. E a repetição trará para você o quê? Sabe? A repetição trará para você uma coisinha muito boa, chamada persistência. Quando você começa a repetir, você começa a ver que você está melhorando. E isso faz você persistir, que é além de repetir. Você persiste. Você continua sendo uma pessoa que está no caminho. Você está, de fato, planejando, segurando, controlando dinheiro, treinando para o esporte, né? Conseguindo se planejar para fazer uma viagem, conseguindo se planejar para comprar um carro, conseguindo se planejar para poder casar. Você consegue fazer das suas metas, de fato, palpáveis, porque você segue o planejamento à risca. Na hora de fazer a ação, você cumpre com o item, você faz o check. Por quê? Porque você checa aquela função, porque você consegue, de fato, fazer com que a rotina do seu dia a dia, as metas sejam acessíveis e até mesmo as que são mais difíceis de ser acessíveis, elas sejam realizadas. Por quê? Porque está dentro do teu plano de partida, para chegar no plano de chegada, obviamente, o objetivo. E aí, quando você começa a ter a persistência, você adquire o quê? A prática. E é na prática em que você atinge o seu mais alto nível. Quando você atinge o Bolt, por exemplo, ele já conseguia chegar naquele tempo que já não era normal para ninguém. Ninguém fica sabendo que nos treinos dele ele está batendo recorde. As pessoas sabem, mas não sabem quanto. Ele deixa isso para no dia, sabe ele e o treinador dele. Porque ele está desenvolvendo técnica, ele está procurando treinamento, adquirir novas habilidades, adquirir novos costumes, ele tem um planejamento, ele tem lá o dia que ele precisa fazer todas as atividades, ele precisa fazer lá a repetição diária e ele precisa fazer o quê? Ter o quê? A persistência. Porque não adianta nada ele ter um planejamento para a próxima Olimpíada de 4 em 4 anos, se ele não começar a fazer, se ele não repetir isso diariamente, não persistir, ou seja, ganhar a prática todo dia naquele, persistir até sabendo que vai chegar o dia da Olimpíada, e aí ele vai chegar num momento que ele vai ter que mostrar isso, em que isso automaticamente vai acontecer, vai trazer para ele o benefício que ele almejou ou não, que é o quê? O alcançar o objetivo. Então, quando a gente fala de metas, as metas elas são muito significativas para você trazer metas que de fato sejam sustentáveis, palpáveis, que de fato você consiga cumprir. Não adianta você, primeiro ponto, eu quero fazer eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo de saltar em paraquedas. O quanto isso vai te trazer de ROI? Isso é importante para o seu trabalho hoje? É importante para a sua vida você saltar em paraquedas? O quanto o medo de saltar vai te travar no trabalho, nos estudos, no relacionamento? É necessário?
Existem coisas que a gente tem que ser pego no susto. Existem coisas que para a vida ela nos presenteia no susto. E aí está ali o poder do sim, do não, vou ou não vou. Existem coisas que requerem um planejamento. Então, dar o próximo passo na vida requer um planejamento. Eu quero emagrecer com saúde, requer planejamento. As metas devem ser metas palpáveis, sustentáveis, porque senão você vai se frustrar e vai parar o processo, como acontece em mais de 95% das pessoas no mundo inteiro. Quando você decide ir para o próximo nível, você precisa de fato ter a cabeça de próximo nível. Você não pode estar mais naquela zona que você estava anteriormente, aquela zona de conforto. Ela não mais pertence a você. É por isso que está aqui, ó, metas. Ou seja, se está sem resultado, está sem metas. Você precisa de resultados. Os resultados farão que você cumpra metas. Então você vai fazer o quê? Vai planejar as suas metas. Você vai começar a fazer o que o planejamento diz, ou seja, as metas vão começar a ser realizadas, você vai começar a ver resultados, esses resultados vão levar você a trazer repetições, as repetições trarão resultados, elas vão te dar persistência de manter e melhorar até você chegar onde? Você chegar no objetivo alcançado. E aí você pode ir para o próximo nível, melhorar mais esse objetivo. Né? Ah, então você conseguiu comprar o carro que você queria? Legal, agora está no momento de você curtir o carro que você tanto queria e você pode ir para o próximo nível, que é o quê? Ah, eu quero comprar o próximo carro. Ah, eu quero pegar esse carro vai servir para eu dar de entrada na minha casa. Esse carro vai servir para eu pagar a minha viagem esperada lá para fora do país. As coisas acontecem. Quando você se planeja, as coisas acontecem. Quando você se planeja, para o bem e para o mal, as coisas acontecem. Tudo depende do seu planejamento ser algo palpável. Quanto mais longe você faz seu planejamento, quanto mais dificultoso você coloca, ou melhor, quanto mais dificuldades você coloca nas suas metas, menos vontade você vai ter de concluí-las. Coloque pontos chaves que vão te dar a concretização de alcançar aqueles resultados. Não se cobre tanto. Cobre pontos que de fato você consiga fazer. Que o teu salário seja compatível, que a tua jornada diária seja compatível, que você tenha pessoas do seu lado que estejam de fato do seu lado, mas que antes de tudo, que você esteja com um contrato, que você esteja com um pacto com você mesmo de que você vai fazer. Porque daí não vai adiantar salário, não vai adiantar familiar, não vai adiantar ninguém próximo. A sua cabeça vai te dizer o que você tem que fazer. E aí você tem que ter a coerência de não ser teimoso, mas tem que ter a coerência de você ser uma pessoa que de fato está ciente do plano de partida ao plano de chegada, ou seja, as suas metas estão realmente qualificadas dentro de situações alcançáveis, mas que requerem apenas tempo para serem alcançadas. Quando você coloca suas metas em situações quase que inatingíveis, a chance de tudo isso dar errado é muito grande. Vou dar um exemplo para finalizar. A pessoa que quer emagrecer, geralmente ela tem a dieta do ovo, a dieta do suco, a dieta da água, a dieta do laco de jejum, a dieta. Tem de tudo, tem dieta para tudo. A pessoa não consegue manter. Sabe por quê? Porque uma dieta, ela requer planejamento. E o planejamento, ele não pode fazer você sofrer na dieta. O planejamento de uma dieta, ele tem que ser algo que seja prazeroso para você ir fazendo o quê? Que a sua memória sabotadora vá sendo desconstruída. Então a meta para um emagrecimento, por exemplo, ela não pode ser uma meta sofredora, ela tem que ser uma meta prazerosa. Então você está me dizendo que eu vou continuar comendo chocolate, vou continuar comendo... Eu estou dizendo que você pode, se você quiser, mas você vai diminuir. Mas você não vai parar de comer. Você pode comer macarrão, arroz, hambúrguer? Pode, mas você vai diminuir a quantidade. E talvez vai poder se fartar de mais coisas em algo que vai ser digestivamente melhor de você comer, porque não fica retido aquilo no seu corpo. Tudo é uma questão de planejamento, mas a chave de todo, o cerne de tudo isso é o seguinte: você pode até fazer sozinho, mas quando você faz com alguém querendo te ajudar, e essa pessoa compra o seu plano,
compra as suas metas e compra o seu objetivo, é impossível você não chegar. É impossível. Eu diria para você que quando você decide fazer algo, cabe a você ter a certeza do seguinte: não dependa de ninguém. Conte com ajudas. Você tenha pessoas que de fato querem estar lá. Mas se essa pessoa de repente faltar naquele dia, você tem que estar lá por você. Porque no dia que essa pessoa não puder te ajudar porque ela tem a vida dela, você está lá por você e você vai fazer por você, você não vai fazer por ela ou porque ela está te ajudando. Você não precisa ter pessoas sendo o seu balão de oxigênio. Você tem que ser o seu próprio balão de oxigênio. Essas pessoas, você tem que tê-las ao lado a título de que você precisa de pessoas melhores do que você em determinadas funções para te ajudarem a fazer com que as metas sejam realizadas. Pessoas que saibam mais de você em determinada situação. Vai procurar alguém que é bom de planejamento, vai procurar alguém que é bom de fazer, de executar, vai procurar alguém que é bom de repetição, vai procurar alguém que é bom de persistência. Vai ver as pessoas que mais alcançam objetivos. Vejam aí, tem muitas pessoas que são pessoas que ficam o tempo inteiro se desafiando. Você tem aí o Wendel Carvalho, o Pablo Marçal, o Thiago Brunet, você tem esportistas. Nossa, esportista então é o que mais tem. Você tem pessoas aí espiritualizadas também que estão sempre em estado de crescente, de evolução constante. Você tem que se moldar. Eu não sei se vocês já ouviram a palavra modelagem. Modelem pessoas que são melhores do que vocês naquelas funções que vocês querem atingir e serem bons naquilo. Isso vai ajudar muito. Mas sozinho não dá. Sozinho é só uma coisa: a iniciativa, o desejo de querer, para o dia que as pessoas que vocês têm ajudando não possam estar naquele 1, 2, 3, uma semana ajudando, sozinho você não vai cair. A sua mentalidade tem que estar à frente de todas as pessoas. A sua mentalidade tem que estar à frente de todas as suas fraquezas. A sua mentalidade tem que estar à frente de todas as situações contrárias que podem te atingir a não concluir as metas e, consequentemente, atingir o seu objetivo. Eu diria para vocês que as metas, elas vão conseguir trazer para você uma equalização no processo de concretização. Pensem nisso. Equalização no processo de concretização. Você precisa muito fazer com que o objetivo esteja claro e que ele vai ser cumprido. Para isso, depois que você tem isso claro na sua cabeça e no seu coração, que é mais importante, nada e nem ninguém vai te tirar na realização dessas metas. Nada. E aí vem na sequência cronológica a qual eu ensinei hoje. Planejamento, fazer, repetição, persistência e objetivo alcançado. É assim. E detalhe, hein? Muitas pessoas vão questionar quando você estiver indo para um caminho diferente do que elas estão acostumadas com ela. Porque no fundo, por mais que o brasileiro é maravilhoso, o ser humano no fundo as pessoas não querem que você cresça. No fundo elas querem que você se estrepe. Poucas pessoas querem que você cresça, pouquíssimas. Eu diria que marido, esposa, filhos e pais. Irmãos, alguns pais, alguns filhos, alguns irmãos, alguns melhores amigos. Tem de tudo. Esteja coerente com você mesmo, que só depende de você para que as metas de fato sejam alcançadas. Em breve nós vamos ter um curso, uma mentoria bacana sobre isso, que eu vou te ensinar o processo de cada situação. Vou dar alguns exemplos, inclusive, tá, de algumas situações para você ter isso de forma específica, né? Em espécie mesmo, para você poder, de repente, transpor para suas metas, para os seus objetivos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Estou me dedicando ao máximo. Se teve algum erro, desculpa. Se falei alguma coisa errada, se de repente algo não soou bem, peço desculpas, mas a ideia é evoluir. A ideia é eu vou melhorando a cada processo em cima das ferramentas que eu tenho. Dentro das minhas metas, eu estou alcançando os objetivos que eu quero. E é isso que está me fazendo ficar bem feliz. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima. Valeu, um abraço, valeu, tchau, tchau.